não. Me ajuda aqui a ver, Robert. Acho que a frente dele é... Isso. Agora sim. Amém. Todos bem? Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Mais uma vez aqui compartilhando a palavra. Eu sempre digo que é um desafio ser o último a ministrar no mês da juventude, né? Porque todo mundo já falou um monte de coisa que, assim, você vai tendo ideia. Quem prega sabe o que eu vou falar agora. Você fala assim, caraca, Deus ministrou esse meu coração, queria falar isso. Mas também, por outro lado, você já ouviu tudo. E agora você tem a oportunidade de fechar bem ou fechar mal. Então, eu espero que o Senhor me ajude aqui nessa manhã para compartilhar a palavra que está queimando no meu coração há alguns dias para falar com os irmãos. É a primeira vez que eu prego num barco e eu estou muito feliz por fazer isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu quero te fazer um desafio. Não, mas fala direito, gente. Eu quero te fazer um desafio. Por favor, não me atrapalha. Olha para a pessoa que ficou do outro lado. Essa aí pode te atrapalhar também. Para quem está do outro lado, fala a mesma coisa. Eu quero te fazer um desafio. Por favor, não me atrapalha. Amém? Bom, a gente ouviu um monte de coisa ao longo desse mês. Mensagens que marcaram os nossos corações. Essa bandeira aqui, ela me impede de ver as pessoas. Eu fico um pouco incomodado. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Eu recebi muitas coisas de Deus ao longo desse mês de agosto. Eu lembro da mensagem do Lacerda aqui, que mexeu profundamente comigo e, a respeito do meu serviço ao Senhor, de como eu estou colocando o meu serviço ao Senhor, de como eu estou consagrando o meu serviço ao Senhor. Isso foi algo que mudou muito na minha vida, que Deus mexeu muito no meu coração e são passos que eu preciso dar em direção a melhorar nesse sentido. Tantas outras que a gente ouviu aqui ao longo desse mês, e eu tenho certeza que você deve lembrar de alguma coisa aqui. A pastora Zélia pregou na quarta-feira também, falando sobre o impulso, né, profundo, e eu tenho certeza que existem coisas que ficaram marcadas aí no seu coração, mas eu queria trazer algo que é importante para a gente pensar. É difícil, talvez, você conseguir assimilar de um primeiro momento, porque a gente não vai falar de uma ação prática. A gente não vai falar de algo que você vai sair daqui falando assim, caramba, eu preciso fazer isso aqui assim que eu chegar em casa. Não é. É primeiro uma mudança de mente, antes de uma ação prática. Então, a gente vai falar de uma mudança da nossa mente e de uma mudança na postura do nosso coração. Deus, Ele faz as coisas com uma ordem. E antes de Deus pedir para que nós façamos algo, Ele quer que a gente entenda e que a gente mude a nossa postura. E aí sim você faça. Para que você não faça apenas como uma obrigação, para que você não faça apenas como uma mera religiosidade, mas para que você faça de verdade. É difícil você falar que ama alguém sem amar essa pessoa, não é verdade? Você só fala que ama alguém quando você ama de verdade. Quando você pensa, entende no seu coração e você age em prol de amar essa pessoa. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente vai pensar hoje, que a gente vai ouvir a palavra de Deus hoje. Ser profundo na presença de Deus, ir em direção à profundidade, não tem a ver só com ações práticas. Envolve ações práticas, mas não tem a ver somente com isso. Eu tenho que fazer para ser profundo. Eu preciso servir mais para ser profundo. Eu preciso passar horas em oração para ser profundo. Essas são frases que eu ouvi ao longo desse mês. E conhecendo a nossa galera, eu sei que esse é o nosso comportamento já. Quando a gente... E assim, igreja, estamos em casa, domingo de manhã, a gente pode falar algumas coisas que geralmente o visitante está aqui e não pode ouvir, né? Mas nós, como igreja, nós temos essa característica de ouvir algo que precisamos consertar na nossa vida e buscar uma ação prática para colocar isso na nossa vida. Ah, Lohan, mas a vida é feita de coisas práticas. Sim, mas antes de você fazer, você precisa entender.
Por que você precisa passar horas em oração? Por que você precisa servir mais? Talvez você já esteja servindo pra caramba. Talvez você já esteja gastando a sua vida em serviço pra caramba na casa de Deus. Mas será que está servindo da forma certa? Ah, Lohan, eu preciso me entregar mais na casa de Deus. Isso é muito vago, irmão. Isso é muito vago. Concorda comigo? Se entregar mais na casa de Deus, envolve um monte de coisa. Pode ser varrer um chão, ofertar, dar o dízimo, ser frequente na entrega do dízimo. Pode ser um monte de coisa. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco antes. Todas essas coisas que nós ouvimos ao longo desse mês são atitudes relevantes que nos levam à profundidade, mas se não forem colocadas em prática com o pensamento correto, é melhor a gente fazer algo. Desistir. Desistir. Porque se a gente tentar o tempo todo ser profundo apenas por ações práticas, nós não vamos conseguir. Então eu quero te fazer um convite nessa manhã. É um convite assustador, mas eu quero te convidar a desistir. Esse é o tema dessa mensagem. Desiste. Assim você não vai conseguir ser profundo. Desse jeito não dá para ser profundo. O tema dessa mensagem é duro, o que eu vou falar aqui nessa manhã, mas se nós tentarmos viver uma vida de profundidade no Senhor, apenas com ações práticas, apenas da nossa forma de pensar, apenas agindo de acordo com o que a gente acha que é o certo, não dá para ter uma vida de profundidade no Senhor. E eu quero te convidar a abrir a sua palavra em Lucas capítulo 5, que é o texto base. Põe aí o nosso texto base, por favor. Isso, versículo 4, né? Isso, versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco, no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Somente até aí. Esse texto nós lemos ao longo de todo o mês, e você conhece perfeitamente esse texto. E existem alguns pontos que eu quero tratar aqui nesse texto, para a gente pensar e discorrer aqui ao longo dessa mensagem, que o primeiro ponto é: a lógica humana não cabe na profundidade de Deus. Não cabe. Tem algum tipo de lógica nesse texto aqui, gente? Lógica humana? Jesus, um carpinteiro, você ouviu ao longo do mês todo a voz do pastor Douglas falando. Agora acrescente nessa história um carpinteiro. Carpinteiro? Como é que a gente coloca um carpinteiro dando dicas de pesca para pescadores que passaram a noite inteira pescando? Não faz sentido. A gente escuta muito hoje em dia falar sobre um negócio chamado lugar de fala, né? Ah, você não viveu isso para dizer alguma coisa, para dar uma opinião. Em certo ponto até faz sentido, mas eu posso ter uma opinião sobre qualquer coisa que eu conheça. Se eu não conhecer, aí não vale a pena ter uma opinião, mas existe muito isso, né? O lugar de fala.
as pessoas se apegam muito a isso. Nós nos apegamos muito a isso. Sei lá, quantos aqui são engenheiros? Quem aqui tem algum engenheiro? Aí, ó, Lindenberg. Quantos aqui são médicos? Quantos aqui são... Vou usar uma coisa que eu já errei muito, tá? Eu já ajudei meu pai em obra. Fui o ajudante de obra ali. Quem aqui trabalha com obra? Quem é pedreiro, trabalha com obra? Alguém? Quem já trabalhou com obra alguma vez na vida? Vamos lá, gente. Pô, beleza. Eu, nessa posição de ajudante, eu só sirvo para fazer. Para nada, né? Basicamente nada. Só sirvo para fazer. E fazer errado. Eu só fazia errado. O pedreiro é o cara que sabe. O pedreiro é o cara que manda. E faz certo. Na mão do pedreiro, tudo dá certo. Existe uma técnica que eu nunca vou saber fazer direito. Você pega a massa e você chapa na parede. Eu nunca aprendi a fazer isso direito, irmãos. Meu pai faz isso de uma maneira perfeita. Martins já fez isso, Martins é fera, já vi ele fazendo, inclusive. Pai do Martins, quem estiver precisando fazer uma obra em casa, pai do Martins é fera com obra. Ele já fez lá na casa da minha mãe, banheiro lá de baixo ficou um brinco, perfeito. Então, assim, essa questão de outra pessoa dar uma opinião sobre algo onde ela não foi convidada, sobre algo onde ela não tem a expertise para falar, gera um certo incômodo. Nessa história onde os pescadores estão ali pescando, e Jesus diz, lance a rede para o outro lado, não é uma opinião, é uma ordem. Ele é o mestre. Não é porque ele entende de pesca, é porque ele entende da sua vida e da minha vida. É uma ordem de Jesus. E com Jesus a gente não precisa buscar explicação, a gente não precisa buscar uma lógica. Somente obedeça. Diante de Deus, não há por que nós questionarmos. Só precisa fazer. Só precisa fazer. Pedro e os pescadores que estavam ali poderiam questionar, mas eles não questionavam. Eles não duvidaram. Talvez tenha sido aquele último tiro de misericórdia, sabe? Cara, a gente já está aqui a noite toda. Vamos ouvir a opinião desse cara aí, vamos tentar também, vamos tentar jogar a rede para esse lado? Beleza, não custa nada. Jogaram e viveram um milagre extraordinário. Eu estou contando isso, irmãos, já sabendo que vocês conhecem essa história, já sabendo que a gente ouviu essa história ao longo de todo o mês, mas existe esse detalhe, não existe como, não tem outra maneira de nós irmos para lugares profundos no Senhor, sem abandonar a lógica humana. Esse é o primeiro passo. Na verdade, esse é o único passo que você precisa dar. Não dá para viver uma vida profunda, preso aos seus conceitos, preso aos seus pensamentos, preso ao que você já viu acontecer, preso ao que você já ouviu dizer de alguém. Não tem como. Pedro era um pescador experiente, conhecia o Mar da Galileia, sabia o horário certo, a forma certa de pescar, e ele ouviu o mestre. Quantas vezes Jesus está falando contigo, para você fazer algo, mudar algo na sua vida, e você insiste dizendo, Senhor, mas eu já conheço, eu já sei como funciona, não vai dar certo, e Deus está falando contigo, muda, faz diferente, e você continua insistindo, não, Deus, até quando? Como é que você quer viver uma vida profunda no Senhor, medindo forças com Ele? Não dá, gente, não dá. Eu sou uma pessoa que geralmente questiona as coisas, mas quando Deus manda, eu aprendi a duras penas a obedecer de imediato. A obedecer de imediato. A palavra nos diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Geralmente os pais dizem isso para os filhos, né? E o sacrifício é a vida do próprio filho. A minha vida era esse sacrifício, né? Minha mãe me sacrificava diante de um chinelo, ou um tamanco, um cinto, uma vara. Eu morava numa casa que tinha uma goiabeira. Só de pensar já me dá um arrepio. Cara, quando você escuta aquele assovio, prepara que a vontade de fazer um xixi na calça é forte. Então, assim,
eu sempre ouvia isso da minha mãe: é melhor obedecer do que sacrificar. E eu já sabia que o sacrifício ia ser eu lá na frente, né? Ela ia me sacrificar diante do Senhor. Mas Deus tem isso para nós também: é melhor obedecer do que sacrificar. Isso vale para a nossa vida com Deus também. Quantas vezes você está aí, colhendo frutos da sua falta de obediência, colhendo frutos da sua falta de entrega total ao Senhor. Na verdade, não é nem a falta de obediência, é a falta de obediência imediata. Os pescadores aqui, eles não questionaram, eles só lançaram as redes. Tem coisa que está demorando a acontecer na sua vida, pode ser uma bênção, pode ser algo que você deseja viver com o Senhor, porque você não obedece de imediato, não obedece. Talvez você esteja preso em uma experiência passada que você já viveu. Cara, já orei aqui, já falei isso com Deus e até agora nada. Talvez isso seja coisa da minha cabeça. Não vou obedecer. Não vou fazer. Nem sei se é Deus que está falando comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus está mandando você fazer algo, se você está ouvindo Deus te direcionar para fazer algo, e você tem dúvida que é a voz de Deus te direcionando, faça-se uma pergunta: será que eu mesmo conseguiria pensar nessa ordem? Será que eu mesmo conseguiria pensar nessa direção? Eu geralmente me questiono assim, e eu vejo que eu não conseguiria muitas vezes. Então, o meu primeiro filtro para saber se é a voz de Deus é: cara, eu não conseguiria pensar isso sozinho. Deus, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que é o Senhor mesmo que está direcionando a minha vida para esse caminho, para esse destino? Ouve e pergunta ao Senhor. Questiona, mas não questiona de uma maneira duvidando do que Deus está fazendo. Questiona para saber se você está com o coração no lugar certo, se você está ouvindo o seu próprio coração ou se você está ouvindo a voz de Deus. O teu coração é enganoso, o meu coração é enganoso, mas a voz de Deus, ela é clara, ela é certa, ela é direcionada para a tua vida. Em nome de Jesus, está na hora da gente obedecer ao Senhor, de maneira imediata. Não dá para viver uma vida profunda com Deus, sem obedecer. E esse é o primeiro ponto. A lógica humana precisa ficar de lado. A voz de Deus precisa ser ouvida. Existem coisas nas nossas vidas que demoram a acontecer por conta disso. E eu quero trazer alguns exemplos aqui de homens e mulheres que, na verdade, alguns homens que ouviram a voz de Deus e não questionaram. Abraão, quando Deus manda sacrificar Isaac. Vocês lembram de Abraão questionando em algum momento, gente? Sim ou não? Ele somente obedeceu. E ele estava atento, porque se ele não ouvisse a voz de Deus bradando naquele momento ali, para não sacrificar Isaac, ele teria feito tudo errado. Josué em Jericó. Olha só. Tem lógica rodear as muralhas. Tem lógica rodear as muralhas para que elas caíssem. Tem alguma lógica humana nisso, irmãos? Eu sei que hoje em dia tem aqueles documentários do History Channel, não, porque o som que eles emitiram na hora, não tem lógica humana. Eles poderiam questionar o Senhor: não, Deus, espera aí, a gente precisa derrubar essas muralhas, o Senhor está mandando a gente dar voltas ao redor dessas muralhas? Isso não faz o menor sentido. É claro que não faz o menor sentido. Ele é Deus, não nós. É Ele que manda, é Ele que direciona e é da forma dEle. Está na hora da gente parar de questionar a forma que Deus age. Está na hora da gente parar de tentar colocar Deus numa caixinha e falar: Deus age assim. Você pode ter relatos. Olha, Deus, eu já vi o Senhor fazer dessa forma. Será que o Senhor pode fazer assim de novo? Se Deus falar não, é não. Ele pode fazer diferente. Deus vai sempre confundir a nossa lógica. Deus vai sempre confundir a nossa lógica. E Ele está disposto a fazer isso para aqueles que desejam viver uma vida de profundidade. Eu quero abrir um parêntese aqui.
Se você deseja viver uma vida de profundidade, você precisa viver diferente da maioria das pessoas. Irmãos, está tudo bem não querer viver uma vida de profundidade no Senhor. Você vai até para o céu. Você pode viver uma vida de santidade. Você pode entregar seu dízimo, a sua oferta, vir em todos os cultos. Mas, se você quer viver uma vida de profundidade em Deus, a conversa é outra. A conversa é outra. Você precisa abandonar um monte de coisa que você geralmente pensa, que nós geralmente pensamos, construímos como forma de pensamento. Você precisa abandonar tudo isso. Mas se não, está tudo bem. Você pode vir para a igreja, trazer seus filhos, sua família vai estar aqui servindo ao Senhor. Mas viver a profundidade no Senhor, você precisa dar passos além. O Robert pregou aqui na quarta-feira, e ele falou assim, está tudo bem curtir a praia no raso. Até porque, para mim, está tudo bem também, não sei nadar. Está tudo bem. Agora, quem quer ir para águas profundas, a conversa é outra. Você precisa estar preparado para o frio da água. Você precisa estar preparado. Se algum bicho encostar no seu pé, irmãos, deixa eu falar um negócio. Quando eu estou na praia, se uma sacola passa no meu pé, eu entro em desespero. Sei lá, uma folha passa no meu pé, eu encosto numa pedra, eu entro em desespero. Eu tenho um morro de medo, não dá para ver a água, gente. Não dá para ver. É um ambiente desconhecido. E se você quer esse ambiente do desconhecido em Deus, abandona os seus medos, abandona as suas certezas. Eu trouxe esse exemplo aqui que o Robert trouxe na quarta-feira, porque a terra firme é a nossa certeza. Aqui está tudo bem, aqui nada acontece, você só cai se você se arriscar. Mas na água, você perde para todo mundo. O tubarão é mais rápido que você, qualquer peixe. Água viva, gente, é injusto. A água viva é transparente, pô. Não dá para ver ela na água, não. A água viva te queima, você não sabe nem de onde veio. Pô, dava para pelo menos dar um spoiler ali, né? Caraca, tá vindo alguma coisa. É injusto. Você está num ambiente completamente desconhecido. Mas Deus chama todo o seu povo para esse ambiente. Um ambiente onde você não conhece nada, só tem Ele. E é Ele que dita as regras. O convite do Senhor é para todos, mas se você não quiser, está tudo bem. Só não me diga que você quer viver uma vida profunda, tendo os mesmos pensamentos que você tem hoje. Vivendo com a mente fechada do jeito que você está hoje. Eu vejo um monte de gente querendo viver uma vida profunda em Deus, mas não se lança verdadeiramente. Não se lança verdadeiramente na presença de Deus. Eu não estou falando em ser expressivo num culto, eu não estou falando em passar horas em oração, eu não estou falando em entregar ofertas alçadas, dar dízimos altos. Não é sobre isso. É sobre você largar o controle da sua vida e falar assim, Deus está contigo, me leva aonde o Senhor quer. Me leva. Faz o que o Senhor quer da minha vida. E está disposto a viver quando algo confrontar a sua lógica. Existem coisas que vão mexer com a tua cabeça, irmãos. Não estou dizendo aqui que Deus vai te deixar doido, não, tá? Mas tem coisa que é confusão para a gente fala assim, cara, será que Deus está fazendo isso comigo mesmo? E tá, a maioria das vezes está. Fico imaginando a mente de Abraão. O Senhor me deu meu filho. Deus, o Senhor está... Você tem noção do que você está me pedindo agora? Você está pedindo meu filho que o Senhor me deu, em sacrifício. É isso mesmo? É isso mesmo? Temos outros exemplos aqui. Olha só, Gideão reduziu um exército de 32 mil para 300. Tem lógica nisso? Não tem. Jesus, com um cego, cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos dele, mandou o cara se lavar e o cara voltou a enxergar. Tem alguma lógica humana nisso? Tem alguma lógica humana nisso? Não tem. Não tem.
O primeiro convite que eu faço nessa manhã, para que a gente consiga caminhar para os outros pontos que a gente vai conversar aqui abandona a sua forma de pensar. Para ir mais profundo, abandona a sua lógica. Abandona. Abandona a sua forma de entender as coisas de Deus. Eu me desafio a viver isso todos os dias, irmãos. É difícil pra caramba, eu estou dizendo isso aqui de coração. É difícil. Tem horas que a gente quer ficar apegado somente na certeza de um dia, do que aquilo que a gente já viu um dia. Não, Deus já fez assim, então, não vou questionar não. Não, Deus já falou comigo assim, Ele vai falar assim de novo. Deus tem formas diferentes de falar também. E o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos para que, de uma vez por todas, você consiga abandonar a sua forma de pensar, abandonar a sua lógica humana, você precisa entender que o sacrifício vivo é a quebra dessa lógica. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você, não, mas diz forte, você é um sacrifício vivo no altar do Senhor. Muito cuidado com o que você vai fazer agora. Faz assim, ó. Dá uma cheirada aí, vê se está com cheiro de sacrifício vivo. Se a pessoa tomou um banho, tá tudo bem. Mas se tiver com cheiro de oferta... Brincadeira, irmãos. A grande verdade é que Deus nos convida para esse lugar. Deus nos convida para sermos esse sacrifício vivo. E aqui eu quero a sua atenção. Em Romanos capítulo 12, você pode colocar aí para a gente? Não sei quem está lá na projeção, mas Romanos capítulo 12, versículo 1. A gente vai ler o versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. E esse é o quê? O nosso culto racional. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui algumas vezes, e tantos outros pastores aqui da igreja já falaram também, que o culto racional não é um culto sem expressão. O culto racional é um culto onde você morre mais. É onde você entrega mais. E aí fica uma pergunta que você já sabe a resposta. O cérebro faz parte do corpo, sim ou não? Não? Quem falou não, pelo amor de Deus, gente? Não faz isso comigo não, cara. Aí eu sou obrigado a te zoar, pô. Depois tu, pô. Não. O cérebro faz parte do corpo, para não dar a opção de você responder errado. O cérebro faz parte do corpo. Se o sacrifício vivo é do nosso corpo, quem tem que morrer também, gente? Você já entendeu? Se você vai se entregar na presença de Deus, a sua mente precisa morrer. Não, mas eu preciso entender as coisas de Deus. Sim, você precisa entender que primeiro você precisa morrer. Você precisa entender que sem a morte da sua mente, sem a morte dos seus pensamentos certos que você já tinha, você não consegue entender as coisas de Deus. Não consegue, não faz sentido para ninguém as coisas de Deus. Você chegar na presença de Deus e tentar entender o Deus que te chama para o profundo, com os seus conceitos, com a sua forma de pensar, nada dá certo. No Antigo Testamento, era um animal que era levado até o altar do Senhor. Eram separados os órgãos, né? Separava as vísceras, separava a gordura, separava a carcaça do animal, tirava, e ele era um animal perfeito. Jesus, ele foi lá, e na cruz, foi o sacrifício definitivo para o perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados.
Mas aqui eu não estou falando de um novo sacrifício, tá, gente? Aqui eu estou falando de uma vida sacrificial. Uma vida em que você decide morrer. Ah, mas aí, Lohan, peraí, se Jesus fez o sacrifício definitivo, agora eu não preciso entregar mais nada. É aí que você se engana. Porque desde o dia em que você aceitou Jesus, você se batizou, você está aqui na casa de Deus, todos os dias a tua mente vai brigar com as coisas de Deus, com a lógica de Deus. A tua razão vai brigar com as coisas que Deus te convida a fazer. Tem lógica ficar acordado a madrugada inteira adorando a Deus? Humanamente não. Mas a galera estava aqui, no viradão. Tem lógica a gente passar 3 dias num CDR servindo vidas que nós nem conhecemos? Humanamente falando, não tem. E é cansativo. Quem trabalha no CDR sabe que é cansativo, mas a gente faz isso com um sorriso no rosto. A gente faz isso com alegria. Porque uma coisa é você fazer pelo que você entende. Outra coisa é você fazer porque você já entendeu que a tua mente fica para trás. E é Deus que conduz a tua vida. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Amém? Ser profundo em Deus não é pensar mais. É render a mente para que o Espírito renove. O apóstolo Paulo fala aí no texto que a gente leu, Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar. É como se fosse, quem tem filtro em casa, filtro de água, trocar o filtro do bebedouro. Renova a sua mente. Tem coisas que passam pela sua mente que vão deixando elas sujas. Sua mente suja. E geralmente está ligado à nossa razão, à nossa busca em estar em terra firme. Estar com os nossos pés firmes. Terceira coisa que a gente precisa pensar aqui, já caminhando para o final. Quem não entendeu o convite à profundidade se perde no caminho. Eu quero dar alguns exemplos aqui de algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que tiveram um convite do Senhor para ir à profundidade, mas não entenderam, porque se apegaram à sua própria lógica. E o primeiro deles, que me chama muita atenção, eu gosto muito dessa história, é o Nicodemos. João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Pode abrir aí para a gente, por favor? Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Quero dar uma pausa aqui. Volta lá, versículo 2. Olha a lógica de Nicodemos. Nicodemos chegou até Jesus, reconheceu que ele era mestre, porque chamou Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Rabi, eu reconheço. A gente sabe que o que você faz é da parte de Deus. Porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, o que Nicodemos conhecia de Jesus era os milagres. Conhecia que Jesus era um mestre e sabia que o que ele fazia era de Deus. Por quê? Eram muitos milagres. Ele sabia que era da parte de Deus. Olha só como a gente associa as coisas. Se alguém faz muito bem algo, logo essa pessoa é de Deus. Naturalmente a gente pensa isso. E eu não estou questionando aqui, tá? O pensamento de Nicodemos está certo. Só que o que primeiro chama a nossa atenção é isso. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o que alguém faz. Caramba, fulano é muito de Deus, está sempre aqui na igreja, está servindo, está fazendo. Tá, deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que Deus falou ao teu coração? Ah, esse negócio de falar ao meu coração não dá não. Tem muita coisa para fazer, tem muita obra para fazer na casa de Deus. Eu sei que tem muita coisa para fazer na casa de Deus. Mas quando foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus? A nossa conversa nessa manhã, irmãos, é sobre isso. Não é o quanto você faz, não é o quanto você realiza. Pode ser de Deus.
E, na maioria das vezes, é de Deus. Mas o quão profundo você está indo nesse Deus que te dá forças para fazer algo na casa dele, que te dá forças para cumprir a obra dele. É sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Pode passar aí, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Só até aí. Só até aí. Jesus está mostrando uma nova maneira de pensar. Nicodemos, a gente conhece esse texto, você já ouviu isso muitas vezes. Mas você precisa entender que Nicodemos foi um cara que ouviu da boca de Jesus como viver a profundidade e simplesmente não entendeu. Não entendeu. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa mergulhar no Senhor. E isso envolve deixar a sua razão para trás. Não dá para ir para águas mais profundas se você ainda estiver apegado às suas certezas. Um outro exemplo que a gente tem, e esse eu vou passar rápido, é o jovem rico. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para ele, o amou, mas ele tinha um monte de coisa para fazer antes. Não, peraí, porque tem um monte de coisa para organizar, Jesus, deixa eu garantir algumas coisas aqui da minha vida, deixa eu enterrar os meus pais. Talvez você seja essa pessoa que está dando um monte de desculpa para Jesus, dizendo: não, Jesus, não dá para eu renunciar a isso agora, não dá para eu abrir mão disso agora, tem tanta coisa para eu fazer, a gente tem muito tempo ainda para caminhar junto, Jesus, calma. Esse foi o exemplo do jovem rico. Quantos de nós somos assim? Queremos garantir alguma coisa para nós mesmos, antes de obedecer e atender o convite de Jesus. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui, outros dois exemplos, é o povo de Israel no deserto. Diante da terra prometida, eles escolheram acreditar nos gigantes e não na promessa do Senhor. Quantos aqui nessa manhã podem estar enfrentando verdadeiros gigantes nas suas vidas? Batalhas que você fala assim: eu não sei como eu vou vencer isso sozinho. E na tua cabeça você está pensando em estratégias de vencer isso sozinho. Mas Deus está dizendo: somente creia e Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem um exemplo também do rei Saul. Ele preferiu obedecer parcialmente a Deus. Guardou para ele o que parecia bom. A Bíblia vai dizer isso. Guardou o que parecia bom. Mas ele não obedeceu a Deus por completo. Obedecer pela metade é desobedecer. Lembra disso, irmãos? Minha mãe falava sempre isso para mim. Obedecer pela metade é não obedecer. Simples assim. Tem coisas que Deus está te chamando, está falando: obedece, só faz como eu estou mandando. Aí você fala: não, Deus, eu já parei de botar gato na minha casa. Mas o dízimo a gente resolve depois, Senhor. Obedece por completo, irmão. Eu já tirei o gato da água. Até porque a Águas do Rio passou na casa de todo mundo esses dias aí, né? Passando o cerol, cortando tudo. Teve os vizinhos lá na rua que reclamou. Só Jesus. Reclamou porque agora tem que pagar a conta de água. Meu Deus do céu. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de viver algo profundo no Senhor? Porque a gente só não entende o convite que Deus está fazendo para a gente. O convite é muito claro. É o mesmo convite que Jesus fez para os discípulos naquele dia. Vá para onde as águas são mais profundas. Ali naquele lugar, é escuro,
é frio. Algumas coisas vão te surpreender. E para mim, o que é mais interessante não é o fato de estarmos na superfície, até porque hoje é o último dia para você entender isso, tá? A gente tem aqui a representação do fundo do mar. Não é ir para águas mais profundas com o barco na superfície. É para mergulhar. Irmãos, a gente não respira debaixo d'água, não. O convite do Senhor é de fato: morre. Morre. É para você parar de respirar. É para você ir matando a sua mente, matando a sua vontade, a sua lógica. Ali você não vive mais, não existe mais o Lohan, não existe mais o Robert, não existe mais o Lucão, não existe mais o Martins, não existe. Existe a vontade de Deus. Existe a vontade dele. Ali, o convite é para morrer. Assim como era feito o sacrifício no altar do Senhor, o que Deus está querendo da sua vida hoje é: morre para as suas próprias vontades. Morre para os seus próprios pensamentos. É por isso que eu acho que esse lugar aqui, ó, é tão importante. Eu valorizo muito isso aqui. Por quê, Lohan? E eu prefiro chamar esse lugar de altar. Chame como você quiser, irmãos. Púlpito, palco, não faz a menor diferença, mas eu prefiro chamar de altar. Não porque aqui tem algo diferente, mas porque aqui é lugar de morrer. E não para quem está ministrando, para quem está pregando, para quem se rende. Também para quem está ministrando, mas para quem se rende. Assim como nós precisamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, todos os cultos que você entra nessa casa, você tem a oportunidade de morrer um pouquinho. Você tem a oportunidade de deixar um pouquinho para trás da sua vida, de abandonar a sua própria vontade. Chegar aqui nesse lugar é para quem tem coragem. Vir aqui na frente falar, na frente de todo mundo. Às vezes a gente até fala, não tem ninguém te olhando e tal, e realmente a ideia não é ninguém ficar reparando aqui, não. Mas quando eu saio da minha cadeira e venho aqui para esse lugar, sabe o que eu quero? Eu quero que as pessoas lembrem que eu vim aqui na frente. Eu quero que as pessoas lembrem o motivo pelo qual estava sendo pregado aqui, o motivo pelo qual o pastor fez apelo, e por que eu estou vindo aqui na frente. Porque eu estou morrendo para Deus, mas eu estou dando testemunho para todo mundo que está me vendo. A sua vida precisa ser assim também. Eu não estou fazendo para me mostrar. Eu quero te convidar a fazer isso também. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser corajoso. Vir aqui na frente não é uma coisa bonitinha que acontece todo final do culto. É ato de coragem. De coragem. Para o mundo não faz o menor sentido abandonar nossas próprias vontades. Quantas vezes... Eu lembro de um testemunho do pastor Rafa Ramos, que veio aqui algumas vezes pregar. Ele falou assim: Deus me deu certeza de que eu tinha que fazer faculdade de Direito. Deu certeza. E ele foi lá, fez a faculdade de Direito. Quando ele concluiu, estava se preparando para começar a exercer, Deus deu a certeza para ele que ele não ia exercer a função. Louco isso, né? É a lógica de Deus. É para isso que Deus nos chama, para viver conforme a vontade dele. Faz sentido, irmão, se dedicar, sei lá, quantos anos dura a faculdade de Direito? Vitória, quanto tempo dura? 5 anos. Vitória está fazendo Direito. Está preparada, Vitória? Se Deus chegar no final da faculdade e falar assim, não é para exercer a função. Ela fez assim, ó. Você tem que estar preparado, irmãos. Não, mas Deus me deu certeza que era isso que eu tinha que fazer, era esse emprego que eu tinha que entrar, era essa casa que eu tinha que comprar. Se chegar na hora e Deus falar que não, você está disposto? Você está disposto? E eu falei tudo isso porque ele disse que teve um apelo que ele foi, e era o pastor que estava pregando. Ele falou: você está aqui para entregar o seu tudo, você tem que vir aqui na frente para entregar o seu tudo. E ele foi lá e entregou a faculdade que ele fez por 5 anos. Quantas vezes eu já vim entregar aqui várias coisas ao Senhor. Hoje Deus está te dando a oportunidade de morrer mais um pouquinho, e isso precisa ser um motivo de alegria para a gente nessa manhã. Isso precisa ser um motivo de festa
Porque quando eu morro para mim mesmo, eu tenho a oportunidade de viver o extraordinário de Deus na minha vida. Quando eu morro para as minhas próprias vontades, eu tenho a oportunidade de viver algo que eu ainda não vivia em Deus. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Amém? Quem insiste em manter a sua própria lógica, acaba perdendo a chance de mergulhar no profundo. E para a gente encerrar, eu queria te pedir para ficar de pé já no seu lugar. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos ainda. Antes da gente orar, eu quero que você entenda. A lógica humana diz: faça mais, ore mais, sirva mais para ser profundo. A lógica de Deus diz: renda-se mais, confie mais, abandone sua razão e me siga para águas profundas. Desista de ser profundo pelas suas próprias forças, irmãos. Não dá para ir à profundidade pelas suas próprias forças. A gente teve aqui o mergulhador, né, que teve ao longo do mês da juventude aqui. Ele entrava na hora do louvor e tal. Para o ser humano mergulhar para águas mais profundas, a gente precisa de todo um equipamento especial, porque nós somos frágeis. Recentemente teve também aquela empresa que foi fazer uma expedição lá para ver o Titanic, e o negócio implodiu, né? O submarino que eles fizeram implodiu. Era feito com material muito frágil também. Isso nos mostra que nós não resistimos. Nós não vamos resistir à pressão. É muita água. Não dá para resistir à pressão quando a gente vai para águas mais profundas. E a intenção é essa. É não resistir. Você vai começar a ir para lugares mais profundos, você vai se sentir desconfortável. Você vai começar a se sentir, meu Deus, não é um ambiente muito confortável. E Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te chamando para ir para esse lugar de águas profundas, sem resistência nenhuma. Sem preparo mesmo, sem nada que te proteja. Porque a intenção de Deus, quando Ele faz o convite para alguém, para ir para águas mais profundas, é esse. Que a gente não resista. Você morra para as suas próprias vontades. Você morra para os seus próprios pensamentos. E viva de acordo com a vontade de Deus. Você está preparado para isso? Você está disposto a viver isso? Romanos capítulo 11 é o último texto que eu quero ler aqui, antes da gente orar. Romanos 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Feche os seus olhos aí no seu lugar e eu queria orar debaixo dessa palavra. Eu não sei quantos conseguiram me entender aqui nessa manhã, mas o convite do Senhor nessa manhã não é para que você faça mais, não é para que você ore mais, não é para que você sirva mais, não é sobre isso. Você está disposto a se render hoje? Você está disposto a perder hoje? Você está disposto a ser honesto com Deus e com você mesmo, a ponto de dizer assim: Senhor, até aqui eu acreditava dessa forma, até aqui eu estava medindo forças, até aqui eu estava fazendo de acordo com a minha própria força, mas chega, ou eu me rendo, ou eu de fato vou desistir de ser uma pessoa profunda no Senhor. Eu quero te fazer esse convite,
Assim como eu disse que esse lugar aqui é lugar de se render, você pode fazer isso nessa hora. Você pode vir aqui à frente. Você pode se render aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero mais medir forças. Eu quero ir para um lugar de profundidade no Senhor. Eu me rendo na Tua presença, Senhor. Se você é essa pessoa, enquanto nós vamos adorar o Senhor com uma canção, você pode vir aqui à frente. Deus abençoe. Nós já temos algumas pessoas vindo aqui. Você pode fazer isso. Você está na casa do seu pai. Você está aqui num lugar em família. E o convite não sou eu que estou fazendo, é o Senhor que está fazendo. É Ele que faz o convite, Ele que te chama para ir para águas mais profundas. Se você quer isso nessa manhã, se renda aos pés do Senhor aqui no altar dele. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Diga ao Senhor: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, Senhor. pra conhecer-te. Diga: eu me mais. rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Ouça isso antes de nós orarmos nessa manhã. Ir para águas mais profundas te dá a oportunidade de conhecer algo do Senhor que você ainda não conhece. Aqueles pescadores experimentaram um milagre que nunca antes haviam experimentado. O convite do Senhor é para que você experimente algo que você nunca experimentou. Talvez seja um milagre, uma cura, um novo nível de intimidade, uma transformação na sua família, uma transformação na sua casa. Só não deixe essa oportunidade passar. Só não deixe a oportunidade de se render um pouco mais passar. O convite do Senhor está claro para você nessa manhã. Se renda, ou você desiste de ser alguém profundo na minha presença. Se você tem esse desejo de viver uma vida de profundidade no Senhor, se renda aos pés dele nessa manhã. Se renda aos pés do Senhor nessa manhã. Nós vamos continuar louvando mais uma vez. Você vai ter mais uma oportunidade de vir aqui à frente, antes de nós orarmos. Aleluia. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo. Diga a Ele nessa manhã: eu me rendo.
adoramos e nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Se você nessa manhã se rende a Ele, erga suas mãos aos céus nessa hora. Vamos adorar o Senhor juntos, dizendo: vento de poder, Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. mais uma vez, dizemos: Faz teu querer, faz teu querer em mim. faz em nós o Teu querer, Senhor, não o nosso querer. Não de acordo com a nossa própria vontade, não de acordo com o nosso próprio querer, mas de acordo com a Sua vontade, Senhor. De acordo com a Sua vontade, Senhor. De acordo com a Sua vontade, Senhor, nós te pedimos: faz o Teu querer, Senhor. Nessa hora nós nos rendemos como sacrifício vivo na Sua presença. Nós nos rendemos, Senhor, te pedindo: quebra, esmaga, esmiuça a nossa lógica e faz de acordo com a Tua vontade, Senhor. Se para ir mais profundo precisar nos confrontar para isso, Senhor, confronte a nossa lógica, a nossa forma de pensar, Senhor. Nós estamos cansados de viver no raso. E aqui existem guerreiros e guerreiras do Senhor, corajosos, que estão dizendo diante do Senhor: eu não quero mais viver no raso. Eu não quero mais viver de acordo com o meu próprio pensamento. Eu quero viver de acordo com a Sua própria vontade, Senhor. Faz o Teu querer na minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Me leva a águas mais profundas, Senhor. Me leva a águas mais profundas, Senhor. Nos leva a águas mais profundas, Senhor. Assim nós oramos, entregando a nossa vida a Ti, Senhor. Te agradecendo por esse convite de irmos a águas mais profundas, ó Pai. Esse convite que o Senhor nos faz para irmos a águas mais profundas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que vivemos até aqui. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos levando à profundidade em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar um instante aí. Como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. Nessa manhã nós temos, esse é o último domingo do mês, né, da juventude. Então quero te lembrar que à noite nós teremos a peça Profundo, uma peça